Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Carla Roberta e Silva Ferreira. Eu curso licenciatura em matemática na Anhanguera. Estou no sexto semestre, estou fazendo a matéria de cálculo 3, tá? E vim mostrar no cálculo 3 para vocês as equações diferenciais ordinárias. A equação que tem uma variável, que tem várias variáveis, né? E fazem vários modelos matemáticos. Inclusive, ela é aplicada na física, que é a lei do resfriamento de Newton, que ele fala que a temperatura do ambiente de um corpo, de um corpo não é de um ambiente, de um corpo é proporcional à temperatura do ambiente em que o cerca, tá? Eu vou mostrar isso aí para vocês numa equação, tá? Ok? Oi, pessoal, vamos começar com a apresentação da solução da física, né? O exercício é a seguinte: coloca-se um corpo a temperatura de 0 graus Fahrenheit em 1/4 mantido a temperatura constante de 100 graus Fahrenheit. Se após 10 minutos de temperatura do corpo é 25 graus, né? Aqui tá erradinho, né? 25 graus Fahrenheit, considerando que a equação diferencial ordinária que modela a lei do resfriamento de Newton é derivada da temperatura e derivada do tempo igual à constante da temperatura final e menos a temperatura do ambiente, tá? Daí aqui eu converti a equação, e daí ela fica uma em cima da outra aqui, e daí ela vai a constante para trás e ela fica derivada da temperatura e derivada de tempo, mais constante de temperatura e constante da temperatura do ambiente, da temperatura do corpo e da temperatura do ambiente. Tá, ele vai perguntar para determinar quanto tempo é necessário para a temperatura do corpo atingir 50 graus Fahrenheit. A temperatura do e daí vai perguntar também a temperatura do corpo após 20 minutos. Tá, aqui eu fiz a equação de Newton, ó. Eu derivei a equação, a derivada da temperatura mais a constante da temperatura do corpo, né? É igual à temperatura do ambiente mais a derivada da temperatura, mais a constante da temperatura igual à temperatura do ambiente. Que o total dele, resumindo, dá a temperatura constante, a constante de 100. Daí foi feita a equação aqui, ó. Resolvendo a equação diferencial, daí foi feita a equação que é a temperatura, ó, a integral da temperatura, ó, que é igual Dá pausa. A equação de Newton, né, é a derivada da constante da temperatura mais a constante do ambiente e vezes a derivada, vezes a derivada da temperatura, que é igual à constante da temperatura, que ao total deu 100 constante, tá? Aqui a integral é igual a logaritmo nepteriano de constante de derivada de tempo igual a logaritmo nepteriano de constante de tempo. Daí foi feito o cálculo todo para resumir, né? Para vocês botam bem pertinho assim. E daí deu o total de constante de menos 100. Substituiu-se na equação, né? Que botou eles no lugar, ó. E usamos a segunda informação e chegamos à equação toda. Agora a gente vai resolver o exercício, ó. A equação ficou temperatura ficou igual a 100 menos 100 logaritmo nepteriano vezes 0,29 tempo. Então, solucionando a letra A, ele vai dar o tempo necessário para a temperatura atingir o corpo a 50 graus, ó. Você substituiu-se na equação e a temperatura ficou aproximadamente 23,9 minutos, tá? Então, e a letra B, que é a temperatura do corpo após 20 minutos, foi se substituído na equação também e ficou aproximadamente
44,0,1 graus Fahrenheit. Espero que tenham entendido. Eu dei uma simplificada e boa tarde para vocês.